Bom, gente, vamos continuar aí o nosso bloco de exercícios. A gente parou no último bloco para fazer o número 11. Então vamos lá. 11. No que se refere à incompatibilidade e ao impedimento do advogado, constantes na Lei 8.906 de 1994, e com base nos precedentes dos tribunais superiores, assinale a opção correta. Letra A. A incompatibilidade determina a proibição parcial e o impedimento a proibição total do exercício da advocacia. Tá ao contrário aqui, né, gente? Incompatibilidade é proibição total e o impedimento é a proibição parcial. Então esse aqui, ó, tá invertido. Então essa daqui não pode ser o gabarito da nossa questão 11. B. A incompatibilidade do exercício da advocacia com o exercício de função jurisdicional não alcança os advogados membros da Justiça Eleitoral. Presta bem atenção aqui, gente, é da Justiça Eleitoral. Então a letra B, ela é o gabarito da nossa questão 11 aí, tá bom? Tá certo. Os membros da Justiça Eleitoral não são incompatíveis com o exercício da advocacia. Letra C, só para a gente cumprir aí, né, os nossos deveres de ler todas e etc. Professores de cursos jurídicos de universidades públicas investidos em cargo efetivo são impedidos de advogarem, já que são integrantes da administração indireta. A gente sabe que está errado, né? Que os professores, mesmo que de universidades públicas, professores de direito, eles podem sim exercer a advocacia até mesmo contra a União. Letra D. Um deputado federal, que seja também advogado, não está impedido de advogar contra uma concessionária de serviço público federal. Errado, gente, porque a gente sabe que o deputado ele vai exercer aí uma função incompatível com a advocacia. Então tá errada aqui a letra D. Vamos para o exercício 12. Lar é sócia de determinada sociedade de advogados com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. Então é uma sociedade que tem filial. Então é Rio e São Paulo. Foi convidada a integrar cumulativamente e também como sócia os quadros de outra sociedade também em São Paulo e sem filiais. Aceitou o convite e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar na OAB de São Paulo, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. Gente, olha como a OAB aqui, ela é maldita, né? Vamos falar a verdade. Olha o que ela traz para vocês. Ela já é sócia no Rio e já é sócia em São Paulo. Se ela é sócia, ela tem que ter a inscrição suplementar, onde o escritório tem a filial. Então ela já tem a inscrição tanto na seccional do Rio quanto na seccional de São Paulo. E aí fala aqui o seguinte, o enunciado, que ela vai, né, ser sócia ali de outro escritório em São Paulo. E para isso ela requereu nova inscrição. Veja que sem ver nenhuma alternativa, a gente já pode perceber que é uma pegadinha das boas aqui. Que quem não estudou realmente não vai ter como acertar ali, a não ser que seja um chute muito bem dado. Então vamos para as alternativas. Letra A. Lara agiu corretamente, pois considerando-se que passaria a atuar em mais de 5 causas por ano em São Paulo, era necessário que promovesse a sua inscrição suplementar nesse estado. Falso. Gente, vamos pensar aqui outra coisa. Ela já tem escritório no Rio e São Paulo, onde ela é sócia. Ela já tem 2 inscrições, então, ali, a inicial e a suplementar. Aí, se ela já atua em um escritório em São Paulo, ela pode atuar em outro escritório em São Paulo mesmo, que vai ser o mesmo conselho seccional? Não pode, né, gente? Então, vamos continuar aqui o exercício. Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados
com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Ai, que bom, que alívio, porque esse enunciado estava doendo em mim, gente. Então, o gabarito aí da questão 12 vai ser a letra B, mas vamos ver se tem mais algum absurdo aí no final da questão. Lara agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados dentro do território nacional. Errado, não é do território nacional, é da mesma seccional, no mesmo território, ok? Lara agiu corretamente, sequer era necessário que promovesse sua inscrição suplementar. Isso aqui é verdade, ó. Sequer era necessário que promovesse sua inscrição complementar, mas ela não agiu corretamente. Pois passaria a exercer a profissão em São Paulo na qualidade de sócia e não de advogada empregada da sociedade em questão. Meu Deus, quanta besteira! Ela não precisava pegar nova inscrição, a inscrição suplementar, porque ela já tinha uma inscrição suplementar, porque ela já tinha, né, um escritório no Rio e em São Paulo, e nos dois ela era sócia. Então, um absurdo essa questão, eu trouxe para vocês verem como pode passar aí na prova de vocês e vocês têm que estar muito atentos, tá? Exercício 13, também enorme aí o enunciado. Michel, Felipe e Lígia, bacharéis em Direito recém-formados e colégios de bancos universitários, comprometem-se a empreender atividade de advocacia de forma conjunta logo após a aprovação do exame de ordem. Para gáudio dos bacharéis, todos são aprovados no certame e obtêm sua inscrição no quadro de advogados da OAB. Assim, alugam uma sala compatível em local próximo ao prédio do fórum do município, onde pretendem exercer sua nobre função. Meu Deus, não acaba nunca esse enunciado. De início, as causas são individuais, por indicação de amigos e parentes. Logo, no entanto, diante do sucesso profissional alcançado, são contactados por sociedades empresárias ansiosas pela prestação de serviço de qualidade. Uma exigência, no entanto, é realizada. A prestação deve ocorrer por meio de sociedade de advogados. Pode ver que antes eles exerciam de modo individual. No concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis, letra A. A sociedade de advogado é de natureza empresarial. Não. A gente sabe que não pode ter natureza empresarial, que não pode ter caráter comercial. Letra B. Os advogados sócios da sociedade de advogados respondem limitadamente por danos causados aos clientes. Limitadamente. Vocês já ouviram isso em algum lugar? É ilimitadamente. Até eu, quando fui ler ali, já li errado, porque li falando o que é certo, que a gente tem que saber, que é ilimitadamente. Letra C. O registro da sociedade de advogados é realizado no Conselho Seccional da OAB, onde a mesma mantiver sede. Certíssimo. É no Conselho Seccional que a gente faz o registro do nosso escritório e lá mesmo que ele vai adquirir personalidade jurídica. Não precisa ir para junta comercial, não precisa ter nenhum cartório envolvido aí. Simplesmente você indo ao Conselho Seccional da Ordem, onde você for estabelecer seu escritório, já vai fazer com que o registro aí seja efetivo. Não é possível associação com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Então, não pode ter vínculo de emprego. Não é possível você ter um advogado que não seja empresário, que não seja empregado e participe nos lucros. A gente sabe que pode sim, né? Então essa questão está errada. Como que vai chamar então esse advogado aqui que ele não é empregado, mas ele tem participação nos lucros? O advogado associado. Ok? Vamos para o exercício de número 14. Assinale a opção correta de acordo com o Estatuto de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil.
A. O sócio de sociedade advocatícia que cause danos a clientes deve responder por seu ato comissivo ou omissivo, sendo tal responsabilidade pessoal, não havendo implicações para a pessoa jurídica. Pessoa jurídica que vai ser quem? Escritório. Não, gente, a gente sabe que se tem um escritório, né, se o advogado não atua de modo autônomo, sem ter ali a sociedade unipessoal, ele vai sim, o cliente vai ter que sim buscar primeiro o patrimônio da pessoa jurídica, para depois, se a pessoa jurídica não conseguir adimplir aí com essas obrigações, vai procurar então o patrimônio do advogado. Então tá errada a letra A. Letra B. Falecendo o advogado durante o curso de um processo, os honorários de sucumbência serão integralmente recebidos pelo profissional que suceder na causa. Não, né, gente? Cada um vai receber aquilo que ganhou. Então, se o falecido não vai mais poder receber, alguém da família dele provavelmente vai receber a parte que cabe ali do escritório, né, que era destinada ali a essa pessoa que morreu. Letra C. Na situação em que os advogados se reúnam em sociedade civil, devem as procurações ser outorgadas individualmente a cada causídico, com a indicação da sociedade que façam parte. Tá certo. Para você aí que não sabe o que é causídico, eu vou contar uma coisa para você. Você tá louco para ser um causídico, é por isso que você está assistindo a minha aula aqui, e eu já sou uma causídica aqui também, tá? Causídico é a mesma coisa que advogado. E aí quando você passar na ordem, tenho certeza que você e seus amigos aí vão postar aí nas redes sociais alguma foto dizendo que agora vocês são causídicos. E eu tô aqui torcendo para que isso aconteça o mais breve possível. Letra D. É proibido que a sociedade de advogados ostente na razão social o nome do sócio falecido. Então é proibido, ele diz aqui, ó. Assim, em caso de falecimento de algum sócio, deve-se obrigatoriamente providenciar a alteração no registro da sociedade. Errado. A gente sabe que se tiver no ato constitutivo do escritório uma permissão para que o nome do escritório continue com o sócio falecido, né? Assim, que o nome continue sendo o nome do sócio que morreu, mesmo depois da morte dele, isso é possível. Pode acontecer sim, a gente sabe que existem vários casos por aí. E então essa alternativa D está errada. Vamos para o número 15. A respeito das sociedades de advogado, assinale a opção correta. E, gente, faltou aqui a letra A, ó, me perdoe. Letra A. Considere que o Rogério e o Daniel sejam sócios na XYZ Advogados, com sede em Belém do Pará. E que André convide o Rogério para integrar a equipe de sua sociedade, a MNP Advocacia, com sede em Santarém. Também, ó, aqui, ó, no mesmo estado, gente, prestem atenção. Nessa situação, não há qualquer impedimento ao fato de Rogério integrar a MNP Advocacia, uma vez que a sede das referidas sociedades está situada em cidades diferentes. Realmente, está situada em cidade diferente, mas é no mesmo estado. E a pessoa não pode ser sócia de mais de um escritório no mesmo estado, no mesmo conselho seccional aí, no mesmo território seccional. Então a letra A está errada. Letra B. A sociedade de advogados só adquire personalidade jurídica após o registro na seccional da OAB, em cuja base territorial estiver situada a sede da sociedade. Tá correto, gente. Se você achou aí que você não sabia disso, escreve todo esse textinho num post-it do seu caderno, coloca em algum lugar que você vai ver com frequência. Letra C. As procurações podem ser outorgadas à sociedade de advogados, bastando que se faça menção ao registro dos advogados que a compõem. Não, né, gente? As procurações, elas são outorgadas ali individualmente para os advogados que compõem o escritório. Letra D. A personalidade jurídica da sociedade de advogados é adquirida com seu registro na junta comercial. Não. É no conselho seccional ali.
da OAB. Tudo bem? Vamos seguindo aqui para o número 16. No tocante à sociedade de advogados, assinale a opção correta. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados apenas para participação nos resultados. Eu odeio quando o gabarito já é a letra A, porque daí vocês não prestam tanta atenção nas outras. Mas a gente tem que prestar atenção em todas, gente, porque a gente tem que ver o que está errado nas outras para não cometer esse erro aí no dia da nossa prova. Então tá certo a letra A, a gente já sabe qual é o gabarito, mas vamos ver por que as outras letras aí estão erradas. Letra B. Com o falecimento do sócio que dava nome à sociedade de advogados, o Conselho Seccional deverá notificar de imediato os demais sócios para alteração do ato constitutivo, independentemente de previsão de permanência do nome do sócio falecido. A gente sabe que é errado, que pode continuar assim o nome do sócio falecido, desde que ele esteja ali permitido no ato constitutivo do escritório. Então, pensem aqui, ó, que o Conselho Seccional, às vezes ele nem fica sabendo quem que morreu, quem que não morreu. Então, como é que ele tem que fazer esse trabalho aí de notificar de imediato os demais sócios, etc. Percebam aí que, por mais que você esquecesse desse detalhe que pode ter o nome do sócio sim, fica um pouco, improvável que o Conselho Seccional vá fazer esse trabalho que diz que ele vai fazer aí na letra B. Letra C. Tomar uma água. Os advogados associados não respondem pelos danos causados diretamente ao cliente, sendo essa responsabilidade exclusiva dos sócios do escritório. Errado. Porque o advogado tem responsabilidade ilimitada e subsidiária. Letra D. Ainda que o condenado judicialmente por dano causado ao cliente, o advogado não deverá sofrer qualquer sanção disciplinar no âmbito da OAB. Errado. O advogado pode sofrer. Ops, foi um pouco a mais aqui. Pode. Tá bom? Então, o advogado pode sofrer uma sanção aí. Não é qualquer, né? Vai ser especificadamente para o ato que ele cometeu. Uma sanção disciplinar ali no âmbito da OAB. 17. João Brás e Antônio Geraldo são advogados inscritos na Seccional de São Paulo. Em janeiro de 2002, eles tornaram-se sócios de um escritório de advocacia que foi registrado na Seccional da OAB de São Paulo com o nome Antônio Geraldo Advogados Associados. Após 6 anos de trabalho como sócio de João Brás, Antônio Geraldo faleceu. Então percebam, ó, por mais que tinham 2 sócios, o nome do escritório era só de um deles, tudo bem? Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta no que se refere à sociedade de advogados. Letra A. Obrigatoriamente, a razão social do escritório deveria conter o nome dos 2 sócios, ou seja, João Brás e Antônio Geraldo Advogados Associados. A gente sabe que não precisa, né? A gente pode ter o nome de só um advogado sócio, ou de só 2 ou 3, e algum que seja sócio aí posteriormente não seja incluso aí no nome do escritório, não tem problema nenhum. Então não é obrigatoriamente. Letra B. Antes da morte de Antônio Geraldo, João Brás poderia ter integrado outra sociedade de advogados, desde que estivesse filial na mesma área territorial da Seccional de São Paulo. Não, gente, a gente sabe que na mesma área territorial a gente só pode atuar em um escritório. Não pode ter mais de um escritório na mesma seccional do estado ali, tudo bem? Então essa aqui também está errada. Letra C. O registro de constituição do escritório Antônio Geraldo Advogados Associados deve ser feito no Conselho Federal da OAB. Presta atenção na redação, não seja afobado, ansioso,
não leia correndo, porque senão era capaz que você marcasse essa daqui. Então é no conselho seccional. Letra D. Após a morte de Antônio Geraldo, o escritório poderá permanecer com o mesmo nome se houver previsão dessa possibilidade no ato constitutivo da sociedade. Perfeito. Isso aqui vai estar, então, no artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia errei. Da ordem. Por que perdi minha caneta? Ixi, Maria. Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que chique agora que ficou tudo forte. Mas não é isso que eu quero ainda, gente. Vamos aqui de novo, tentar aqui. E também é previsto pelo Regulamento Geral. Artigo 38 do Regulamento Geral. Tá? Não esqueçam de anotar para depois vocês procurarem os artigos e fazerem a leitura. Artigo não. Eu falo que a prof é maluca. Exercício 18. E último do nosso bloco de hoje. Então prestem bastante atenção aí que esse é o último. Vamos lá, força. Assinale a opção correta quanto à sociedade de advogados. Letra A. A sociedade de advogados que incluir no seu quadro de sócio bacharel em direito sem inscrição nos quadros da OAB não obterá o registro no conselho seccional da OAB. E a letra A, gente, acabam com a minha festa. Por quê? Porque se tem lá como associado, né, ou como sócio, é no sócio ainda pior, sócio. Quem que pode ser sócio de escritório de advocacia? Só quem for advogado. Se a pessoa ela é bacharel, ela ainda não é advogada. Então, ela tem que fazer o exame da ordem para ser advogada e poder constituir aí os quadros da ordem e poder integrar como sócio algum escritório. Letra B. Pessoa jurídica de direito privado que contratar o serviço de uma sociedade de advogado outorgará poderes mediante procuração em nome do sócio majoritário e não individualmente a cada advogado da sociedade. Errado, porque é individualmente a procuração para cada advogado que compõe a sociedade. Isso a gente já está cansado de saber, né? C. Considere que A, B, C e D sejam sócios da mesma sociedade de advogados e que X e Z sejam empresas clientes. Nesse caso, havendo uma demanda com interesses opostos, a sociedade poderá representar em juízo os interesses de ambas as empresas, com a condição de que os advogados sócios A e B defendam em juízo a empresa X e o advogado sócio C e D defendam a empresa Z. A gente sabe que não pode acontecer isso, que é muito antiético o mesmo escritório advogar para partes que tenham interesses opostos. Então, num processo não pode o mesmo escritório representar o autor e o réu. Então, a letra C é um absurdo. Letra D. 4 advogados podem associar-se a uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tendo como objeto a atividade da advocacia e registrando-a na respectiva junta comercial. Errada, gente, tá? Completamente errada. Aonde que você registra seu escritório? No conselho seccional, lá na seccional do seu estado, não na junta comercial. A empresa, ela tem aí a responsabilidade limitada. O escritório de advocacia, ele tem responsabilidade ilimitada e ele não é uma empresa, ok? Ele é uma sociedade simples, ele não pode estar associado aí com nenhum tipo de atividade comercial. Bom, eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Procurem lá no Facebook para curtir a minha página, Mariana Moreira Neves.
Eu coloco coisas bem legais ali para vocês curtirem. E se vocês tiverem dúvidas também podem mandar por lá, que quando eu conseguir eu respondo vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, continuem firmes aí no estudo de vocês, que logo logo vocês vão estar com o rostinho estampado em alguma carteirinha rosa aí pelo país. Tchau, tchau!